Olá, bom dia para você, tudo bem? E amanhã de segunda-feira, hoje, dia 13, é isso? Dia 13 de agosto de 2018, estamos começando toda manhã. Ontem, dia dos pais, e eu espero que você tenha tido o prazer de ganhar o maior presente de todos. Você que é papai, ter os seus filhos junto de você, e você que é filho, né, poder ter tido o prazer de estar com seu pai. Foi almoço bom ontem, Jonas? Seu Nilton passou bem, deram um presentão para ele, tudo junto reunido. Bom, né? Eu li algumas coisas sobre o pai, né? Apesar que hoje é segunda-feira, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho essa mensagem. Ela é um pouco grandinha, mas sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não dizem, já não disse o poeta? Deixa eu ver se eu encontro aqui essa mensagem que eu recebi, que eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Posso ler? Vou ler. Hoje é segunda-feira, dia 13, ontem foi o Dia dos Pais. Mas como qualquer outra situação de tal importância quanto pai, mãe, etc. e tal, todo dia é um dia de dizer isso a eles. Oração para o meu pai. Olha que bonitinho isso aqui. O meu pai, que o nosso amor jamais nos esqueça no meio desses amores que encontramos pelo caminho. Que os teus olhos sempre me alcancem. Agradeço a ti pelo sentimento, pelo sentir-se capaz de proteger, de cuidar e de ser pai. E por mostrar-se pai quando muitos se escondem. Olha que bonito isso. E por se mostrar ser pai quando muitos se escondem. Que a sua coragem em deixar cair lágrimas seja a minha referência de humanidade. Ver um pai chorando é sinal de fraqueza? Não. Ele está te mostrando que é possível e preciso ser humano. E para aqueles que já não podem abraçar o seu pai, saudade. Quem abraça o seu pai pela alma e não pelo sangue, gratidão. Amor de pai é luz além das formalidades. Pai é pai. O herói mais atrapalhado, essa parte eu adorei, gente. O herói mais atrapalhado, mais divertido e mais verdadeiramente amado que eu já tive. Olha que bonito isso. A gente vê os super-heróis que não falham, salvam a humanidade, né? Não estraga nem o cabelo, né? Não arranha nem a capa, aquela cueca por cima daquela calça feia, mas enfim, isso não. O pai é este herói que se atrapalha todo, né? Eu tenho certeza que teu pai tem histórias fantásticas de coisas erradas que ele fez, que não deu certo. Uma vez eu fui inventar de fazer uma receita com frango com mel. Quase que eu falei a palavra. Mas ficou uma droga. Até hoje, os meus filhos falam da porcaria do frango com mel. E eu cozinho bem. Mas eles não falam da comida boa que eu faço. Mas eles falam do quê? Do frango com mel. Achei fantástico isso. Vamos lá. O herói mais atrapalhado, mais divertido e mais verdadeiramente amado que eu já tive. Que as tuas mãos, segurando as minhas mãos, sejam sempre guia. E das vezes em que eu questionar o amor, eu lembre de ti, meu pai. Olha que bonito. Isso é uma filha que mandou para o seu pai. Esta filha disse, olha, pai, se um dia eu duvidar do amor, que eu lembre de você. Aí eu vou ter certeza do amor novamente. Que bonito isso, né? E de todo o amor que você representa na minha vida, amém. Gostou? Legal, né? Gente, olha que forte. Uma filha falando para o pai, quando eu duvidar do amor, que eu lembre de você. E aí eu acredito novamente. Que bonito isso. Foi ontem, mas sempre vale a pena a gente recordar esta figura fantástica. Uma amiga minha passou o final de semana velando o pai. Né? E assim vai. Assim caminhamos com encontros e despedidas, chegadas e partidas. E aí vem uma situação que eu gostaria muito de falar a vocês nessa manhã de segunda-feira. A importância de estarmos aqui e a importância de amarmos as pessoas que estão à nossa volta. Amar por amar, não amar por ter, por querer, né? Ou por mostrar, ou por status, ou para colocar em mídias. Amar por amar, simplesmente amar as pessoas.
esse gesto humano, mas tão difícil. Por que amamos as pessoas? Será que estamos amando as pessoas ou estamos usando o nosso egoísmo para tê-las? Só para dizer que eu tenho o meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus filhos, meu marido, minha mulher, são todos meus. Isso é um amor egoísta. Não é amor de ter, de possuir. Não. O grande amor é compartilhar, estarmos juntos nesse grande sentimento chamado amor. No mundo em que vive tantos momentos de desamores, que tal você, eu, todos nós, fazermos essa reflexão nessa manhã de segunda-feira, pós-Dia dos Pais? Refletirmos sobre o que é e o que entendemos ser o amor. Amor entre pessoas, entre seres humanos. Como é o teu nível de amor? Como você ama? Que amor é esse que você sente? E como você divide isso com as pessoas? Como é que você repassa esse amor às pessoas? Como é que você manda isso para as pessoas? E como é que você recebe isso das pessoas? Olha, é um bom tema para começar a semana, né? O que é o amor e como você vive o amor? Bom dia para você. Recebendo o Dr. Fábio Sunal Makiyama, da Hora Unic. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo certo? Tudo bem. Bom dia. Estava discutindo futebol. Tu é São Paulino, né? Sou. Eu sou palmeirense, nós estávamos discutindo a situação dos nossos times. Tá certo. São Paulo tá bem, hein, doutor? Tá, né? Ontem deu mais uma animadinha ali no jogo, no campeonato, né? Continuar assim, o negócio vai pender Tomara. para o São Paulo. Depois de muito tempo. Né? É verdade, né? Mas o São Paulo trouxe de volta uma grande figura, que é o Raí, Né? que deu jeito lá na casa, né? E o Palmeiras traz o Filipão. Vamos ver o que vai dar isso, né? Sei lá o que vai dar isso, mas enfim, é o futebol brasileiro que vai aos trancos e barrancos. Com certeza. Mas vamos fazer o quê? Doutor, eu vi essa semana passada, vi o senhor. Né? Quer dizer, toda vez que eu venho trabalhar, eu vejo esse... Tu também viu? Tu viu na Tuiuti? Pá, eu vejo aqui na saída do túnel. Os meus amigos também brincam também. Canoas, tá lá. Te vi, mas fiquei em casa o dia inteiro. Eu vi ali no outdoor. No outdoor, tá num outdoor muito legal, junto com o Oscar Schmitz, não é isso? Oscar, isso. Falando exatamente de um assunto que a gente vai tratar no programa de hoje e que causa confusão para as pessoas. Sim. Né? Que não sabe o que é uma coisa, outra coisa. Sim. Mas, enfim, sobre essa questão das facetas, lentes de contato, coroas, isso. Né? Que é para essa reabilitação. Sim. Né, dos dentes. Né? Na verdade, eu queria focar um pouco nesse assunto, porque assim, junto com a reabilitação dos implantes, é possível também fazer uma reabilitação alinhada ao implante com esse tipo de procedimento. Então, às vezes a pessoa tem a ausência de 2 dentes e o restante quer dar uma melhorada esteticamente. Então, não tem necessidade de extrair um dente e colocar um implante. A gente consegue melhorar esse tipo de situação conforme a situação do dente ali, da pessoa, na boca, né? Então, para tornar um todo totalmente agradável ali, totalmente estético, né? No caso, tá? E aí entram esses artifícios, vamos dizer assim. Isso, né? Que são colocados à disposição através da tecnologia, que cada vez avança mais. Sim, também na área da odontologia. Então, vamos deixar claro cada coisa, vamos lá. É assim, ó, a pessoa chegou, tem ausência de 2 dentes ali, vamos pôr 2 caninos, que são as presinhas aí que o pessoal fala. Vamos repor ali com os implantes. Sobre o implante vai as coroas de porcelana. Nos 4 da frente, que são os incisivos centrais e laterais, a pessoa às vezes tem um tratamento de canal, um manchamento, um espacinho entre eles, que também dá para se resolver com esse tipo de procedimento. Certo. Tá? O que faz decidir, por onde que a gente toma a decisão e qual procedimento, qual alternativa tomar. Certo. Por exemplo, um dente saudável, uma situação de um dente saudável, onde a pessoa tem um pequeno espaço entre os 2 dentes da frente ali, tá? O dente está saudável, está bonito, mas aquele espaço incomoda a pessoa. A pessoa não quer colocar o aparelho, não quer... Então, hoje tem um artifício da lente de contato, tá? Que a gente faz um desgaste em torno de 2 a 4 milímetros, ou seja, em alguns casos nem tem necessidade quase de fazer esse desgaste e se coloca essa face de porcelana, por isso a analogia à lente de contato. Que é muito fininha, fininha, porém muito resistente, tá? Muita gente fala, tem chance de quebrar?
tem chance de quebrar, como qualquer dente natural. Mas tem como a gente dar a manutenção, tá? E é difícil acontecer isso. A pessoa tem que ser muito boa para... A mordida tem que ser forte. Isso, entendeu? Então, nesse tipo de situação, a gente indica a lente de contato, onde a cor do dente não vai interferir por dentro da lente de contato, tá? Por exemplo, um caso de dente muito amarelado. Certo. Com o mesmo problema. Só que às vezes a gente tem um dente muito amarelado, já passou pelo clareamento, não conseguiu chegar. Então a gente vai passar para faceta. O que é a faceta? Nada mais é que é um desgaste um pouquinho mais profundo. Onde a gente coloca um dentinho, todo ele uma face frontal ali do dente, Certo. com desgaste ali de 4 a 7 milímetros. Ela é um pouco mais grossa que a pouco mais lente. grossa, isso. Exato. Então, às vezes a gente utiliza sobre um tratamento de canal, ou um dente muito amarelado, onde a coloração ali a gente não consegue compensar somente com a lente de contato, então tem que ter uma camada mais espessa de porcelana e esse tipo de situação. Agora, a coroa de porcelana, a gente coloca numa situação onde a pessoa tem um dente muito restaurado, por exemplo, com um tratamento de canal, e tem a necessidade de um reforço com um pino dentro desse canal. Ou seja, então é preparado todo o dente, e em cima desse dente vem um dente inteiro. Uma capa inteira, uma coroa. Uma coroa inteira aí, no caso, não só na face da frente. Envolve tá? o dente inteiro. Envolve o dente Faceta e a lente é a parte da frente. Parte da frente, a parte vestibular que a gente fala, que é a parte da frente do dente, nada mais é que isso. Certo. E a coroa abraça o dente inteiro. Tá? Então, esses tipos de reabilitação, aliada aos implantes, também tem a possibilidade, porque tem gente chegando lá e perguntando para mim, doutor, mas se eu colocar um implante de porcelana, eu tenho esses dentes aqui que eu não acho que estão muito legal, tem como a gente melhorar isso aqui? Tem. Aí me perguntar, mas tem que extrair e colocar um implante para colocar um dente de porcelana? Não tem necessidade nenhuma. A gente faz esse trabalho estético sobre o próprio dente da pessoa ali, conforme a necessidade e a situação do momento. Muito interessante isso. Nessa questão da coloração, tanto que eu vou colocar um implante, eu tenho que... só quero colocar o implante, não quero fazer mais nada, só o implante com a prótese. Vai ter que se encontrar a cor dos dentes da pessoa. Com certeza. Certo? Isso. Hoje, os materiais possibilitam a gente uma coloração assim, bem harmoniosa, quando a gente tem que alinhar dente com porcelana, porcelana. Então, tudo ficaria esteticamente, principalmente em relação à coloração, que é uma das maiores queixas dos pacientes, bem próximo dos dentes naturais. Por exemplo, uma reconstrução em cima com a coloração dos dentes de baixo. Deixar bem aproximado, entendeu? E essa paleta de cores o profissional tem para deixar o mais natural possível. Às vezes tem um cardápio enorme lá para a gente... Até a própria cola também tem a... Sim, inclusive os cimentos que a gente utiliza para cimentar, tem que ser realizado uma seleção compatível à coloração do dente. Senão, até isso aí interfere na tonalidade do dente. Eu vou lhe fazer uma pergunta de curiosidade, como qualquer outro telespectador que poderia fazer agora para o senhor. Eu vi uma matéria, até esqueci de passar isso para a Thalita, senão teria colocado agora no ar para a gente dar uma olhada. Gosta de música sertaneja? Gosto. Já ouviu falar em Simária e Simaria? Sim. Né? Uma delas passou agora por uma doença, por um longo tempo, teve que ser afastada dos palcos, e enfim. Está me fugindo o nome da doença dela agora. Mas tuberculose, acho que foi, não foi? Tuberculose. Tuberculose não é o assunto de hoje, né? A gente já falou sobre a volta da tuberculose, como outras doenças que estavam quase que erradicadas do Brasil, algumas erradicadas, o Brasil bobeou, caiu o cachimbo e muitas doenças estão voltando. Sarampo, poliomielite, etc. Você já está sabendo tudo isso, né? E a tuberculose também é uma doença perigosíssima, que ela voltou principalmente na área carcerária no Brasil, e ela voltou transformada. Daí, acho que é a Simone, a Simaria, né? Acho que foi que teve tuberculose, teve que se afastar, etc. e tal. E ela deu uma entrevista que perdeu, inclusive, os dentes. Assim, mas como é que ela perdeu os dentes com tuberculose? Aí eu fui ler a notícia e ela falou exatamente isso, de que ela encontrou um profissional, que ela acreditou no profissional, e ela fez acho que foi as lentes, né? Eu acho que foi, eu li essa reportagem. Alguma coisa, né? E de que não teria sido feito de acordo com o que era necessário, ou seja, foi uma babada do profissional. Por isso tem que cuidar também disso, né? Com certeza, isso tem é que importante. avaliar a clínica, conversar. O que acontece muito nesse tipo de situação desse pessoal? Que os caras querem tudo para ontem, né? Esse que é o problema. Tem situações que realmente dá para se realizar
desde que você tenha todo o equipamento ali necessário para o dia, deixar tudo pronto no dia ali, né? Mas é uma análise bem minuciosa para você conseguir reabilitar a boca inteira. Às vezes passa uma coisa ou outra ali que pode ter ocorrido alguma falha, né? Não sei como é que foi o início, não sei qual é o raio-x que aconteceu, não sei como é que estava a sustentação do dente para receber, e foi o que a gente conversou agora no começo. Então a análise inicial da condição do dente ali pode ser que tenha sido falha, por isso tenha causado esse tipo de problema. É aquela conversa, né? A conversa entre o profissional e o seu Sim, cliente. sim. Eu quero para hoje. Não, hoje não vai dar porque Com certeza. você tem que fazer isso. Com Não, certeza. mas eu tenho que fazer um show aqui, um show lá, eu não tenho tempo, então vai assim mesmo. Com certeza. Acaba fazendo dando Então, problema. ali Então tem um tempo a ser respeitado. Sim, com certeza. Foi o que eu disse, cada caso é um caso, Certo. mas depende da situação do dente. Por exemplo, se você colocar uma lente de contato num dente que está tratado o canal, onde a sustentabilidade dele não está, a resistência dele não está legal, esteticamente na hora que coloca fica bonito. Perfeito. Mas se você não fazer aquele reforço necessário de um pino, de outros artifícios que tenha para se fazer, uma mordida mais forte, com certeza que lá vai, porque o dente tratado do canal, por exemplo, já está enfraquecido. Se você desgasta um pouquinho, provavelmente deve ter sido realizada uma faceta, com um desgaste maior. E você coloca aquele tipo de produto, uma mordida pode quebrar, pode ter esse tipo de problema. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos aí um dente, certo? É um dente com uma restauração antiga, com amálgama, não é isso? Sim. Que é um metal, né? Sim. É um metal. Sim. Que é de uma durabilidade muito grande, sim. Só que ele tem uma questão estética complicada, que ele é preto, escuro. Isso, exatamente. Né? A questão da durabilidade e da resistência para uma restauração, por exemplo, de um molar, que é um dente que a gente utiliza muito na mastigação, a indicação é muito legal. Porém, esteticamente e até hoje, funcionalmente ali, em questão da restauração, ela acaba criando pequenas infiltraçõezinhas. Então, por isso que está sendo eliminado. O que se usa hoje no lugar do amálgama? Resina. E existem resinas muito resistentes ali que suprem super bem a necessidade, mas às vezes você tem um dente numa situação que já está bem desgastado, que às vezes nem um amálgama segura esse tipo de situação. Então o caso seria a utilização de uma porcelana ou, né? Mas não sei o que você ia me perguntar. Não, a pergunta era essa, vamos lá. Eu faço pergunta que eu sempre me coloco no lugar de quem está em casa. O nosso querido que está assistindo, a nossa querida tem um dente lá que foi restaurado com amálgama, certo? Sim. O amálgama é colocado no buraco do dente, certo? Com certeza. Ok. Beleza, ele faz a seguinte pergunta. Muito bem, eu posso tirar esse amálgama e colocar a resina? E aí colocar a coroa para ele ficar branquinho? Ou eu posso deixar o amálgama, se ele está bem, e só coloco a capa ou a coroa? Eu, particularmente, quando tem esse tipo de situação onde a pessoa quer trocar o amálgama, eu já faço um pré-exame com um raio-x e aviso o paciente da possibilidade e da necessidade de um canal. Porque assim, se você for colocar uma coroa de porcelana que esteticamente com certeza vai melhorar aquele dente, você tem que pensar na base. Então, quando você tem uma situação de um dente restaurado com amálgama, você já percebe-se uma quantidade remanescente dentário pequeno. Pequeno. Né? E quebradiço. Né? E quebradiço. Então, se tem a possibilidade hoje de reforçar isso, eu particularmente gosto de indicar um tratamento de canal, a colocação de um pino e a colocação da coroa. Se não partir para isso, a simples troca por um material estético, com certeza foge da necessidade do tratamento do canal, tá? Mas se for por estética, eu procuro fazer todo esse tipo de detalhamento para a colocação de uma coroa de porcelana. Agora, se for uma simples restauração, na maioria dos casos, a simples troca do material ou amálgama escuro pela resina já se dá para fazer. Já dá para fazer. Dá. Né? Mas se for fazer, principalmente nos dentes de trás, que recebem uma carga muito grande... uma coisa importante, né? A coroa inteira, em relação a uma resina restaurada, um dente restaurado muito grande com resina, a coroa fica mais resistente, tá? Com certeza, isso é fato. Agora, para ter essa resistência, a gente tem que ter uma base mais sólida, né? Mais certa. Então,
Eu, particularmente, gosto de indicar um tratamento de canal e a colocação de um pino de reforço. Por segurança. Por segurança e até para ter um resultado longo prazo ali, porque geralmente a pessoa já vem não querendo se incomodar, tá? Isso é um particular meu. Agora, se for só uma simples restauração, dá também para... Mas fica esse alerta. A coroa inteira em relação à restauração de resina numa troca por uma amálgama, com certeza fica mais resistente, né? Muito bem. E tira aquela parte escurecida. Tira tudo. Lógico, tem amálgamas que hoje são bem superficiais. Aí é só a troca da resina. Isso aí, em bastante casos, acontece, né? Vamos lá. Essa questão da necessidade de rapidez no resultado final. Tanto a faceta, a coroa, como também a lente. Qualquer uma das três. Com certeza. Lembrando, gente, né, a lente é uma película muito fina. Isso. Faceta já é um pouco mais grossinha. E a coroa é o dente inteiro. Isso, todas as três se utilizando da cerâmica. Da cerâmica. Certo. Existem vários tipos de cerâmica para cada tipo de situação dentária também, né? Qual é o tempo médio de resultado para... eu vou fazer... Vamos em cada uma delas. É só a lente. A lente? A gente precisa fazer uma moldagem inicial, onde essa moldagem é encaminhada para um laboratório, onde volta-se essa moldagem já com a simulação de como vai ficar o sorriso da pessoa, faz-se um teste, em cima desses testes a pessoa, que a gente chama de mock-up, né? Nada mais é que é um teste dos dentes, das lentes, como elas vão ficar na boca da paciente, o paciente aprovando, se faz-se o preparo, isso se for possível tudo numa sessão, então já são 2 sessões, e numa terceira sessão para se entregar. Geralmente em torno de 10 a 15 dias mais ou menos a gente deixa tudo pronto. Faceta da mesma forma? Da mesma forma. E a coroa, um pouco mais? A coroa depende do tipo da coroa, né? Hoje existem, são dois tipos de coroa mais utilizados ali. As coroas puras, que são inteiras de porcelana, e as coroas metalocerâmica, que tem em cima, por baixo da porcelana, tem uma camada de metal que intermedia isso aí, tá? Qual é a diferença? O custo, tá? A maior diferença é o custo. E a indicação vai depender do profissional, conforme eles acharem melhor a necessidade do uso dessas coisas. E os cuidados com o resultado depois? Pois é, eu botei a minha película, seja o que for, o que eu tenho que cuidar? Da mesma forma que se cuida do dente natural, a mesma coisa. E ainda mais com escovação, fio dental, higienização e com uma visita mais rigorosa aos profissionais que realizaram esse tipo de problema, porque tem gente que coloca e... vou embora. Vou embora, acabou. Não. A gente preconiza pelo menos ali uma visita de 4 em 4 meses ali para a gente estar acompanhando e vendo como é que está. Né? Com a questão da naturalidade, que é uma coisa que o pessoal sabe que eu dou muito valor a essa questão da naturalidade. Tem aquele sorriso, o cara, olha lá, o cara botou um sorriso. E tem aquele cara, olha, eu sempre digo, eu converso muito com o Dr. Paulo Stosch, que é cirurgião plástico, ele vem aqui me visitar de vez em quando, que a grande cirurgia, a que deu certo, é aquela que o cara olha para outra pessoa, tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas está diferente. Esse é o grande resultado, né? Sim, com certeza. Com relação à odontologia, da mesma forma, Mesma o resultado, o ideal é esse, que a pessoa olhe, mas pensa, o que esse cara fez, meu Deus do céu? Isso. Perceba que tem aquela percepção de diferença, porém não cria um impacto que fala, nossa, mudou, mas o que será que ele fez? Mas não ficou feio, ficou natural, ficou legal, né? Isso é importante. O profissional tem essa preocupação, ele divide isso porque normalmente o paciente tem uma expectativa. Sim. E ele leva a expectativa junto numa foto. Essa aqui é a foto do fulano, olha que sorriso. Parece como diziam, um pianinho, né? Aquelas teclas branquinhas perfeitas. E aí, como é que você faz para conversar com o paciente? Olha, só vai ficar estranho. Com certeza. Isso aí, a situação, a harmonia, o tamanho do dente vai ser proporcional ao rosto, o tom de pele da pessoa, que isso aí também a gente leva muito em conta, né? Então, a necessidade de uma harmonização e não deixar o paciente impor o que ele quer, mas o que a gente acharia natural, o ideal, também é importante ter essa conversa entre o profissional e o paciente. Para quê? Às vezes vai ser bonito para ele, mas esteticamente a gente sabe que não vai ficar agradável. Perante a família também às vezes acontece de um caso de a gente seguir todo o que o paciente quer e o paciente em uma sessão depois voltar, meu marido não gostou. Então a gente sempre é importante, a gente sempre pede para um ente mais próximo estar acompanhando, esposo, filho, filha, para quê?
para a gente também estar mostrando para a pessoa que vai estar olhando a diferença de você colocar uma coisa mais natural e às vezes aquele sorriso do artista que vai ser uma coisa mais forçada, entendeu? Não vai ser verdadeiro. Isso, vai tanto ser que fácil de identificar que não é, isso, tanto que nas provas geralmente a gente pede para alguém vir acompanhando. Vamos falar da funcionalidade, doutor, que é uma coisa que me preocupa bastante. Por exemplo, eu vivo da fala. Sim, com certeza. Né? A fala é composta por vários personagens aí, atores estão atuando para que o som da minha voz saia perfeito. Língua, cordas vocais, toda a estrutura de garganta, boca, etc. e tal, e dentes. Sim. Né? Com a naturalidade, você chega próximo ao que você sempre teve, é uma coisa que veio junto com você. Quando você coloca algo que não é natural, pode dificultar até mesmo a fala. Pode, mas assim, na maioria dos casos, é mais por questão da pessoa não estar mais acostumada. Vamos exemplificar os casos de reabilitação de implante, por exemplo. É mais pela pessoa não estar mais adaptada a uma dentição fixa do que o encaixe da prótese ali ser considerado errado. Então, ou seja, a pessoa fala de maneira errada porque vai soltando aquela dentadura. Isso, exatamente. Dá um nervoso na gente. Exatamente. Né, Joana? Você já viu alguém com a dentadura frouxa e que vai falando, que vai caindo e vai... Meu, aquilo é uma coisa complicadíssima. Na maioria das situações, a pessoa estranha o que está certo, entendeu? Então a gente avisa também, ó, tem um período de adaptação que tem que estar... passando, não é uma coisa que o senhor vai colocar. E isso também serve para as reabilitações com as porcelanas. Só que a porcelana, a gente não modifica muito anatomicamente os dentes, né? Se compensa a cor, o fechamento de espaço, mas não é uma coisa tão grande ali. Então, o acostumar ali, o se adaptar é bem tranquilo, porque a gente não mexe no longo eixo do dente, então isso pode causar uma diferença, né? Por exemplo, um espacinho um pouquinho mais para frente ali de um dente pode causar a sonorização do S e R ali de uma maneira, né? Então, mas nos casos de reabilitação grandes de implante, a pessoa sente bastante diferença, não dificuldade, mas estranha, entendeu? Até se adequar, se acostumar. Isso, com certeza, porque envolve, foi o que você falou, língua, a musculatura da boca, que antigamente não está acostumado por conta daquela prótese estar movimentando, agora tem uma coisa fixa. Certo. Às vezes, em alguns casos, a pessoa acaba até ficando irritada que não consegue tirar aquilo ali, mas é o período de adaptação, não tem o que fazer. Aquilo ali, com o passar do tempo, vai se tornar natural e às vezes a pessoa acaba até, sabe, esquecendo ali e nem lembra mais, às vezes, que tirou a prótese ali, mas trocou a prótese. É muito mais interessante partir para essas questões de implante, etc. e tal, porque você volta a ter uma naturalidade, né? Você está com os seus dentes fixos, não está solto. Sim, com certeza. Você volta a comer com naturalidade, mastigar certeza. com naturalidade, falar com naturalidade, beijar com naturalidade. Essas coisas todas. Sim, com certeza. É o que todo mundo procura, Com né? certeza. Isso aí é importante, né? E hoje o mundo está muito assim. Então a pessoa está lá querendo melhoria, condição de saúde, estética. E a gente está lá para proporcionar isso para os nossos pacientes. E se você se encaixou em alguns dessas situações, o mais fácil, uma coisa que eu venho dizendo já há tempo, né? Sai da zona de conforto, sai do teu quadradinho e vai atrás daquilo que você quer, né? No mínimo, conhecimento. Vá conversar com o profissional, vá pegar informações. Eu sempre digo, doutor, que é uma coisa importante, quando você vai em um médico, ou você vai no seu odontologista, no seu dentista, cara, ele está lá para responder perguntas. Sim, com certeza. Tem que perguntar, Tem que perguntar. Tem que perguntar. Mas e aí? Não, ele está lá para isso. Porque hoje em dia a internet traz muita informação. Então a pessoa, antes de ir no lugar, ela está procurando lá. E às vezes, muitas vezes não é verdade, e às vezes tem muitas verdades, mas também tem muitas mentiras. Certo. Então é complicado a gente, né? A internet é muito dinâmica, né? Você joga uma notícia ali, não sei o que, do dente, não sei o que. Primeira coisa que a pessoa vai chegar nos nossos consultórios, ou médico, vai perguntar sobre aquilo, né? Então, é uma coisa que tem que perguntar realmente, porque tem muita inverdade e muita verdade. E leva a informação no celular. Doutor, Com isso aqui, ó, como é que é esse negócio pode aqui? Ser isso, com certeza. Está rolando ou não está? Então é verdade. É isso mesmo. Isso tem que... Nós vivemos no mundo da informação, né? Então não tenha também
esse temor de pedir informação. Mas saia da sua zona de conforto, vá atrás de seus sonhos, né, realize seus sonhos, mas saindo, em primeiro lugar, marcando uma consulta, uma avaliação, né, doutor? Sim, com certeza. A gente está lá, né, das 8 até as 19 horas da noite, com possibilidade de estender esse horário conforme a necessidade da pessoa, ali na Oscar Barcelos, 1485, né? As meninas estão recebendo todo mundo ali para agendamento, para fazer uma avaliação depois. E o telefone de contato 3522-2000, WhatsApp 98-482-2000 e o site www.oraluniqueriodosul.com.br também é possível fazer o agendamento. Gente, é muito legal, o que eu quero dizer que é muito legal, você passar uma vida inteira de dificuldades, ou está passando por uma dificuldade, um dente que faltou, quebrou, enfim, e você vai no local em que você tem respostas, doutor, e solução para o seu problema. Isso te dá uma coisa que é a satisfação, que é a alegria, que é a autoestima subindo, né? Então é importante isso, né? É muito legal. Sim, quinta-feira eu me deparei com um caso ali que eu estava, depois de um dia inteiro de atendimento, e calhou de eu marcar uma consulta para ele às 7h30 da noite. A minha secretária falou, não, pode marcar? Pode. Chico, eu acho que eu fiquei 1h30 conversando com ele lá. Sério? E o maior problema que ele sentia era o medo. Medo? E através da conversa, a gente criou a confiança para ele fazer esse tratamento. Condição de saúde boa, óssea. Então, foi com a conversa e com as explicações e as dúvidas que ele tinha, que a gente conseguiu fazer com que ele mudasse já a cabeça para fazer esse tratamento. Então, que é a grande causa da grande maioria. Com certeza, com certeza. Tá? Então foi 7h30 da noite, quem precisar, a gente está agendando. Saímos no dia lá quase 9 horas, mas... Aí dorme no dia dos pais, pronto, né? Não tem problema nenhum. Mas aquela conversa que rendeu, sabe? Exatamente Que tanto para ele, tanto para a gente. Sai do desconhecido. Com certeza. Tira a escuridão, bota a luz no assunto e vamos resolver esse negócio. Com certeza. Foi uma conversa das 7h30 às 9 que durou ali, passou rapidinho. Legal. Bom, obrigado. Doutor Fábio Makema da Oral Unique, sempre é muito bom recebê-lo aqui. Quer mandar um alô para alguém? Aproveita. Manda para todo mundo. Eu vou mandar um beijão pro meu filho ali, que ele já deve estar me esperando lá para almoçar hoje. Essa é uma das coisas boas de hoje, a gente consegue almoçar com o filho, né? Com certeza. Isso muito é bom. Legal. A gente vai para o intervalo, já voltamos com o artesanato aqui no Toda Manhã.